O Meridian Surgical Institute ocupava o quinto andar de uma torre de vidro com vista para a Baía de Biscayne, no centro de Miami. Da área de recepção, os pacientes podiam ver os navios de cruzeiro passando pelo porto enquanto aguardavam suas consultas. A clínica era especializada em procedimentos reconstrutivos e cosméticos, atraindo clientes de todo o sul da Flórida e da América Latina. Sua reputação se baseava em dois pilares. A doutora Helena Vargas, cirurgiã plástica certificada com 15 anos de experiência, e seu marido, Marcos Vargas, que gerenciava as operações, as finanças e o relacionamento com os clientes. Helena construiu sua carreira com disciplina e precisão. Nascida em Coral Gables, filha de imigrantes cubanos, ela se formou como a melhor aluna de sua turma na Faculdade de Medicina da Universidade de Miami, antes de concluir sua residência no Jackson Memorial Hospital. Sua técnica cirúrgica era metódica, seu jeito de lidar com os pacientes era profissional, mas caloroso. Os pacientes confiavam nela porque ela nunca exagerava nos procedimentos nem fazia promessas que não poderia cumprir. Ela falava espanhol e inglês fluentemente, o que a ajudava a se conectar com a população diversificada de Miami. Aos 42 anos, ela havia realizado mais de 3.000 cirurgias sem uma única reclamação por negligência médica. Marcos tinha uma origem diferente. Criado em Tallahassee, ele estudou administração de empresas na Florida State, antes de se mudar para o sul para trabalhar com gestão de saúde. Ele conheceu Helena em uma conferência médica em Orlando, 12 anos antes. Ela estava apresentando uma pesquisa sobre reconstrução de queimaduras, enquanto ele estava fazendo contatos para oportunidades de consultoria hospitalar. O namoro deles foi breve, mas intenso. Em 8 meses, eles se casaram em uma pequena cerimônia no Museu Vizcaya, cercado por jardins tropicais e arquitetura mediterrânea antiga. Os amigos os descreviam como complementares. Ela fornecia conhecimento médico, ele cuidava de tudo o mais. Juntos, eles abriram o Meridian Surgical Institute há 7 anos. Marcos garantiu o aluguel, negociou com fornecedores, contratou equipe administrativa e projetou a experiência do paciente desde a marcação até a recuperação. Helena se concentrou exclusivamente na cirurgia, confiando nele para gerenciar o lado comercial. A divisão de tarefas funcionou bem no início. A clínica cresceu rapidamente, ganhando reconhecimento em revistas locais e periódicos médicos. Eles apareceram em galas de caridade, posaram para fotos promocionais e se apresentaram como uma parceria modelo. Porém, por trás dessa aparência impecável, rachaduras começaram a se formar. Helena percebeu a distância pela primeira vez cerca de 9 meses antes. Marcos começou a trabalhar até mais tarde com mais frequência, alegando que precisava revisar contratos ou se reunir com potenciais investidores. Seus hábitos com o telefone mudaram. Ele mantinha a tela voltada para baixo durante as refeições e saía para atender certas ligações. Quando ela perguntou quem estava ligando, suas respostas eram vagas. Um fornecedor, um corretor imobiliário, alguém do conselho médico. Ela não insistiu inicialmente, presumindo que o negócio exigisse atenção extra, mas o padrão persistiu. Ele se tornou menos presente durante as conversas, distraído mesmo quando estavam sozinhos. Sua intimidade física diminuiu a ponto de semanas se passarem sem contato significativo. A confirmação veio por acaso. Em uma manhã de sábado, no final de janeiro, Marcos deixou seu laptop aberto na bancada da cozinha enquanto tomava banho. Helena passou por ali e notou uma notificação de e-mail na tela. A pré-visualização mostrava uma mensagem de alguém chamado Ryan, contendo apenas 3 palavras. Ontem à noite foi perfeito. Ela hesitou, depois clicou no e-mail. A conversa revelou meses de correspondência, casual no início, mas cada vez mais íntima.
Fotos trocadas, planos feitos, afeto expressado abertamente. As mensagens mais recentes discutiam uma viagem futura a Key West, supostamente para uma conferência médica que Marcos havia mencionado semanas antes. Helena sentiu o peito apertar enquanto percorria as mensagens. O homem nas fotos era mais jovem, talvez com 30 anos, cabelos escuros e um sorriso fácil. Várias imagens mostravam ele sem camisa na praia, outras em restaurantes que ela reconhecia em Miami. Marcos havia se encontrado com essa pessoa repetidamente enquanto ela estava trabalhando ou viajando para conferências. As mentiras eram constantes, complexas e deliberadas. Ela fechou o laptop com cuidado e foi para o quarto. Suas mãos estavam firmes, sua respiração controlada. A raiva viria mais tarde, mas naquele momento ela sentia apenas um distanciamento frio e esclarecedor. Ela não disse nada quando Marcos saiu do banheiro. Eles tomaram café da manhã em silêncio, como já era rotina. Ele checou o celular durante toda a refeição, sorriu brevemente para algo na tela e então anunciou que precisava sair para fazer algumas coisas. Helena acenou com a cabeça e observou-o sair. Assim que o carro dele saiu da garagem, ela voltou ao laptop e começou a documentar tudo. Ela tirou capturas de tela dos e-mails, copiou os arquivos de fotos e os salvou em uma pasta segura na nuvem. Ela anotou datas, locais e detalhes específicos que poderiam ser verificados mais tarde. Não era histeria emocional, era coleta de provas. Nas semanas seguintes, Helena manteve sua rotina normal. Ela realizou cirurgias, atendeu pacientes, participou de reuniões de equipe e sorriu para fotos da clínica. Em casa, ela e Marcos circulavam pela casa como estranhos, compartilhando o mesmo espaço. Ele continuou com suas noites tardias e ausências inexplicáveis. Ela continuou sua pesquisa, usando as credenciais de acesso administrativo dele, que ela sempre soube que podia usar para rastrear seus movimentos através do sistema de agendamento da clínica. Ela descobriu o nome completo de Ryan Ashford, e soube que ele trabalhava como representante comercial farmacêutico para uma empresa que fornecia medicamentos para a clínica deles. Essa conexão explicava como eles se conheceram. Também explicava por que certos pedidos haviam aumentado recentemente sem a aprovação dela. A mente de Helena funcionava de maneira diferente da maioria das pessoas. A cirurgia exigia a capacidade de compartimentar as emoções, de se concentrar inteiramente na tarefa, ignorando o ruído externo. Ela aplicou essa mesma disciplina agora. Seu objetivo não era o confronto ou o processo de divórcio. Essas opções pareciam inadequadas, punições insuficientes para a humilhação que ela suportou. Marcos construiu sua vida com base no sucesso dela, aproveitando-se de sua reputação enquanto a traía em particular. Se ele quisesse destruir o que construíram juntos, ela garantiria que ele perdesse tudo no processo. A oportunidade surgiu em meados de março. Ryan Ashford ligou para a clínica solicitando uma consulta para um procedimento pessoal. A recepcionista marcou uma consulta para a semana seguinte. Quando Helena revisou a lista de consultas naquela noite, ela viu o nome dele e sentiu algo mudar dentro dela. A coincidência era quase perfeita demais. Ela abriu o arquivo do paciente e leu as anotações da triagem inicial por telefone. Cirurgia eletiva, aprimoramento cosmético, especificamente aumento peniano. O procedimento era relativamente simples, mas exigia anestesia geral e técnica precisa. As complicações eram raras, mas possíveis. Nas mãos erradas ou com os medicamentos errados, os resultados poderiam ser catastróficos. Helena ficou sentada em sua mesa muito tempo depois do fechamento da clínica, olhando para a tela brilhante. Lá fora, o horizonte de Miami brilhava contra a água escura. Ela pensou nos e-mails, nas mentiras, nas viagens, nas horas que Marcos passava com esse homem enquanto ela trabalhava para sustentar a vida deles. Ela pensou em como a confiança podia ser facilmente usada como arma,
como o acesso cirúrgico podia ser redirecionado para fins mais sombrios. O plano que se formava em sua mente não nasceu de uma raiva repentina. Ele surgiu lentamente, metodicamente, da mesma forma que um cirurgião se prepara para uma operação complexa. Cada passo precisava de precisão. Cada detalhe exigia planejamento. E o resultado precisava parecer totalmente natural, um trágico acidente que ninguém pudesse relacionar às suas mãos. Ela entrou no sistema administrativo usando as credenciais de Marcus e revisou a agenda cirúrgica. A cirurgia de Ryan estava marcada para 15 de abril, daqui a apenas 3 semanas. Tempo de sobra para se preparar. Ela fechou o laptop, apagou as luzes e dirigiu para casa através do ar úmido da noite. Quando chegou, Marcus já estava dormindo. Ela ficou parada na porta do quarto, observando-o respirar na escuridão, e não sentiu nada além da fria certeza do que viria a seguir. A consulta ocorreu em uma quinta-feira à tarde, no final de março. Helena revisou o histórico médico de Ryan Ashford antes de ele chegar, observando sua idade, 31 anos, e seu estado geral de saúde, excelente, sem doenças crônicas, sem alergias a medicamentos. A ironia não passou despercebida por ela. Este era o homem que dormia com seu marido há meses, agora sentado em sua sala de espera, confiando nela completamente para um dos procedimentos mais vulneráveis que um homem poderia passar. Quando Ryan entrou na sala de consulta, Helena o reconheceu imediatamente pelas fotos. Ele era mais alto do que ela esperava. Bem vestido, com roupas casuais de negócios, confiante, mas visivelmente nervoso. Ele apertou sua mão e sorriu, completamente inconsciente de quem ela era além de seu título profissional. Marcus claramente nunca havia mostrado fotos de sua esposa a ele. Outra pequena traição que confirmava o quanto ele havia compartimentado sua vida dupla. Helena manteve a compostura perfeita. Ela explicou o procedimento em termos clínicos, detalhando a técnica, o tempo de recuperação e as expectativas realistas. Ryan ouviu com atenção, fazendo perguntas inteligentes sobre cicatrizes, sensações e resultados a longo prazo. Ele mencionou que havia pesquisado extensivamente sobre a clínica e a solicitou especificamente por causa de sua reputação de precisão. O elogio a teria agradado em circunstâncias diferentes. Agora, isso apenas reforçou sua determinação. Durante o exame físico, ela permaneceu totalmente profissional, documentando medidas e avaliando a anatomia com eficiência imparcial. Ryan fez uma piada autodepreciativa sobre o constrangimento e ela respondeu com um sorriso educado, do tipo que dava a todos os pacientes. Por dentro, sua mente já calculava dosagens, tempo e complicações plausíveis. Quando a consulta terminou, ela agendou a cirurgia para 15 de abril e o acompanhou até a recepção, onde ele pagou o depósito em dinheiro, $10.000 pelo procedimento completo. Depois que Ryan saiu, Helena voltou para seu consultório e trancou a porta. Ela abriu seu laptop pessoal e começou a pesquisar interações farmacêuticas e complicações anestésicas. Seu conhecimento médico era extenso, mas ela precisava verificar detalhes específicos sobre a estabilidade e degradação dos medicamentos. Ela passou 2 horas lendo estudos de caso sobre acidentes cirúrgicos, concentrando-se em casos em que os pacientes tiveram reações inesperadas a anestésicos padrão. A maioria envolvia respostas alérgicas ou condições pré-existentes, mas alguns descreviam reações tóxicas causadas por medicamentos contaminados ou armazenados incorretamente. A substância principal em que ela se concentrou foi a lidocaína, um anestésico local comumente usado durante o aumento peniano para minimizar a dor e reduzir o sangramento. O protocolo padrão exigia injetá-la diretamente no local da cirurgia antes de fazer as incisões. Em concentrações adequadas, era totalmente segura. No entanto,
Se misturada com certos compostos vencidos ou sujeita à contaminação bacteriana, a lidocaína poderia causar arritmia cardíaca grave, convulsões e morte súbita. Os sintomas apareceriam durante a cirurgia, imitando uma reação alérgica rara, mas documentada. Mais importante ainda, a reação pareceria totalmente involuntária, um resultado trágico que ocasionalmente ocorria apesar da técnica perfeita. O plano de Helena exigia acesso ao armazenamento de medicamentos da clínica, o que não representava nenhum desafio. Como cirurgiã-chefe, ela tinha acesso total à sala da farmácia, e o sistema de segurança registrava as entradas, mas não gravava vídeos dentro da área de armazenamento. A clínica usava um sistema de estoque rotativo, com novas remessas chegando mensalmente e o estoque mais antigo sendo transferido para um armário separado para descarte. Esse armário de descarte continha amostras vencidas de representantes farmacêuticos, frascos vencidos e medicamentos com prazo de validade expirado. O protocolo do hospital exigia que esses itens fossem registrados e destruídos por uma empresa certificada de descarte de resíduos médicos, mas o descarte real muitas vezes ficava atrasado. 3 dias antes da cirurgia de Ryan, Helena ficou até tarde na clínica sob o pretexto de completar os prontuários dos pacientes. A equipe administrativa saiu às 6h30 e a equipe de limpeza só chegou às 9. Isso lhe deu mais de 2 horas de acesso ininterrupto. Às 7h15, ela entrou na sala da farmácia usando seu cartão-chave. As luzes fluorescentes piscaram, iluminando fileiras de armários etiquetados e unidades de armazenamento refrigeradas. Ela foi direto para o armário de descarte no canto posterior e o abriu com uma pequena chave que guardava em seu escritório. Lá dentro, ela encontrou o que precisava, um frasco de lidocaína que havia expirado 14 meses antes. O líquido dentro havia começado a descolorir ligeiramente, passando de transparente para um âmbar claro, um sinal de degradação química. Ela removeu o frasco com cuidado, embrulhou-o em gaze esterilizada e colocou-o no bolso do jaleco. Em seguida, ela foi até o armazenamento de medicamentos ativos e localizou o suprimento de lidocaína novo, designado para o procedimento de Ryan. Os frascos eram idênticos em tamanho e forma, diferindo apenas na data de validade impressa no rótulo. As mãos de Helena estavam firmes enquanto ela trabalhava. Ela levou um dos frascos novos para seu escritório e usou uma seringa de precisão para extrair seu conteúdo. Em seguida, ela o reabasteceu com a lidocaína vencida do armário de descarte, garantindo que o volume correspondesse exatamente. A descoloração era mínima e não seria notada durante o ritmo acelerado da cirurgia. Ela selou novamente o frasco, usando um adesivo de grau médico que não deixava vestígios visíveis, uma técnica que havia aprendido durante sua residência ao ensinar os alunos sobre o manuseio adequado de medicamentos. O passo final foi garantir que esse frasco específico fosse usado durante o procedimento de Ryan. Helena acessou o sistema de preparação cirúrgica e modificou a alocação do estoque. Ela atribuiu ao frasco alterado um código de prioridade, marcando-o para uso imediato em 15 de abril. O sistema retiraria automaticamente esse frasco quando a equipe cirúrgica preparasse a bandeja de medicamentos. Para quem revisasse os registros posteriormente, pareceria uma rotação normal do estoque, nada incomum ou suspeito. Antes de sair, ela descartou o frasco vazio e vencido, colocando-o em um recipiente para objetos cortantes destinado à incineração. Ela limpou todas as superfícies que havia tocado, não porque temesse deixar impressões digitais, já que sua presença na farmácia era totalmente normal, mas porque a meticulosidade era importante. Ela verificou o registro de acesso ao sair e observou que sua entrada aparecia como revisão do inventário de medicamentos,
uma tarefa administrativa de rotina que ela realizava mensalmente. Em casa, naquela noite, Marcos estava excepcionalmente falante, animado com um novo contrato de fornecimento que havia negociado. Helena ouvia sem realmente prestar atenção, acenando com a cabeça ocasionalmente enquanto sua mente repassava o procedimento que realizaria em 3 dias. Ela já havia decidido que conduziria toda a cirurgia pessoalmente, sem a presença de um residente ou cirurgião assistente. Isso não era incomum em procedimentos privados, nos quais os pacientes solicitavam o máximo de discrição. Ryan havia pedido especificamente privacidade, outro detalhe que jogava a seu favor. Na noite anterior à cirurgia, Helena não conseguiu dormir. Deitada ao lado de Marcos, ela ouvia sua respiração e pensava em como a confiança podia ser facilmente manipulada. Ela não estava nervosa com os aspectos técnicos. Suas mãos agiriam exatamente como haviam sido treinadas. O que ocupava sua mente eram as consequências, como os investigadores analisariam o caso, quais perguntas fariam, se seu desempenho resistiria ao escrutínio. Ela havia praticado suas reações, o choque, a confusão, as tentativas desesperadas de salvar um paciente. Todo cirurgião ocasionalmente perdia alguém na mesa de operação. As estatísticas e a medicina reconheciam essa realidade. Essa seria mais uma tragédia, triste, mas explicável, uma complicação rara que ninguém poderia ter previsto. Quando o amanhecer chegou em Miami, Helena levantou-se e se preparou para o trabalho com sua rotina habitual. Ela tomou banho, vestiu a roupa cirúrgica e bebeu café preto enquanto revisava o prontuário de Ryan uma última vez. Marcos beijou sua bochecha antes de sair para uma reunião matinal, dizendo que ficaria fora do escritório a maior parte do dia. Ela o viu partir, sabendo que, quando ele voltasse, tudo teria mudado. O mecanismo dessa mudança já estava em ação, trancado dentro de um frasco selado, esperando na farmácia, pronto para administrar sua dose calculada de consequências irreversíveis. O dia 15 de abril chegou com céu limpo e ar úmido, típico do sul da Flórida, na primavera. Ryan Ashford chegou ao Meridian Surgical Institute às 7h30 da manhã, 15 minutos antes do horário marcado para o check-in. A recepcionista o cumprimentou calorosamente e lhe entregou os formulários pré-operatórios padrão. Ele assinou os documentos de consentimento sem hesitar, com uma assinatura suave e confiante. Helena observava do monitor de seu escritório, que exibia a área de espera através de um discreto sistema de câmeras que Marcos havia instalado por motivos de segurança. Às 8h, uma enfermeira cirúrgica acompanhou Ryan até a sala pré-operatória. Helena entrou momentos depois, revisando seus sinais vitais uma última vez. Pressão arterial normal, frequência cardíaca ligeiramente elevada, mas dentro da faixa aceitável para a ansiedade pré-cirúrgica. Ela explicou o procedimento novamente, percorrendo cada etapa com calma e precisão. Ryan brincou nervosamente sobre querer estar dormindo durante as partes embaraçosas. Helena garantiu que a anestesia o manteria confortável e inconsciente durante todo o procedimento. Ela perguntou se ele tinha alguma dúvida final. Ele balançou a cabeça e disse que confiava nela completamente. A sala de cirurgia havia sido preparada de acordo com o protocolo padrão. O anestesiologista, Dr. Philip Chen, um especialista contratado que trabalhava com a clínica 2 vezes por semana, começou a montar seu equipamento. Helena havia solicitado especificamente Philip para este caso porque ele era meticuloso, mas não excessivamente curioso. Ele seguia os procedimentos estabelecidos à risca e raramente questionava as decisões cirúrgicas. 2 enfermeiras completavam a equipe: Jessica, que gerenciava os instrumentos, e Lorraine, que monitorava a documentação e ajudava no posicionamento do paciente.
Às 8h40, Ryan foi levado para a sala de cirurgia. As enfermeiras o transferiram para a mesa de operação e começaram a conectar os eletrodos de monitoramento em seu peito e braços. Philip inseriu uma linha quarto e iniciou o protocolo de sedação. Em poucos minutos, os olhos de Ryan se fecharam e sua respiração se estabilizou no ritmo profundo da inconsciência. Os monitores exibiam leituras consistentes: frequência cardíaca 72, pressão arterial 120/80, saturação de oxigênio 98%. Tudo parecia rotineiro. Helena lavou as mãos e entrou na área esterilizada. Ela se posicionou ao lado da mesa e revisou a bandeja de instrumentos que Jéssica havia organizado. Bisturis, pinças, suturas, tudo organizado exatamente como especificado. No carrinho de medicamentos ao lado dela, viu os frascos de lidocaína que seriam injetados no local da cirurgia. Reconheceu o que tinha preparado com uma ligeira tonalidade âmbar quase invisível através do vidro. Pegou nele, verificou o rótulo conforme exigido pelo protocolo e retirou o conteúdo para uma seringa de 20 mililitros. O processo de injeção exigia vários pontos de entrada para garantir a anestesia local completa. Helena trabalhou metodicamente, inserindo a agulha em locais precisos e pressionando o êmbolo lentamente. A lidocaína vencida entrou no tecido de Ryan exatamente como um medicamento novo teria feito. Não houve reação imediata, nenhuma mudança visível. Os efeitos tóxicos de anestésicos contaminados normalmente levavam vários minutos para se manifestar, à medida que a substância entrava na corrente sanguínea e chegava ao coração. Helena fez a primeira incisão às 9h05. O procedimento progrediu normalmente nas etapas iniciais: dissecção do tecido, identificação de marcos anatômicos, preparação do bolso do implante. Ela trabalhou com sua precisão característica, cada movimento eficiente e controlado. Jéssica entregava os instrumentos sem precisar ser solicitada. Lorraine documentava o procedimento em tempo real. Philip monitorava os níveis de anestesia e ajustava a sedação conforme necessário. Nos primeiros 12 minutos, nada parecia incomum. Às 9h17, a voz de Philip rompeu o silêncio concentrado. Frequência cardíaca aumentando. Agora está em 110. Helena olhou para o monitor sem interromper seu trabalho. A frequência cardíaca elevada durante a cirurgia não era incomum, muitas vezes uma resposta à estimulação cirúrgica ou à profundidade da anestesia. Ela continuou a dissecção. 30 segundos depois, Philip falou novamente com um tom mais agudo. Arritmia detectada. Padrão irregular. Helena olhou para cima. O monitor mostrava picos erráticos, o ritmo cardíaco perdendo sua cadência constante. Philip imediatamente ajustou os medicamentos intravenosos, adicionando agentes estabilizadores. Helena colocou seus instrumentos na mesa e se afastou dela. "O que está acontecendo?" perguntou Jéssica com a voz tensa. Philip não respondeu, concentrado inteiramente no monitor e nos controles de medicação. A frequência cardíaca subiu para 130, depois para 150, os números piscando em vermelho na tela. "Parada cardíaca", anunciou Philip. O bip constante do monitor transformou-se em um alarme contínuo. A linha na tela ficou plana. O treinamento de Helena assumiu o controle instantaneamente. Ela chamou o carrinho de emergência enquanto iniciava as compressões torácicas. Jéssica correu para pegar o desfibrilador. Lorraine entrou em contato com os serviços de emergência, conforme exigido pelo protocolo. A sala entrou em um caos controlado, todos se movendo com urgência treinada. Helena comprimia o peito de Ryan ritmicamente, contando em voz alta, mantendo o ritmo que poderia reiniciar seu coração. Philip administrou epinefrina pela linha quarto, o medicamento projetado para estimular a função cardíaca. Jéssica aplicou as pás do desfibrilador. "Afastem-se", ordenou Helena. Todos recuaram.
O choque elétrico sacudiu o corpo de Ryan, mas o monitor permaneceu plano. Eles repetiram a sequência. Compressões, medicação, choque. Nenhuma resposta. Durante 9 minutos, eles repetiram o protocolo de ressuscitação. Os braços de Helena ardiam devido às compressões contínuas, mas seu ritmo nunca vacilou. Ela pediu doses mais altas de epinefrina, atropina, todas as intervenções disponíveis. Philip obedeceu imediatamente, administrando os medicamentos o mais rápido possível, dentro da segurança. Nada funcionou. O monitor não mostrava atividade elétrica, nenhum sinal de que o coração de Ryan voltaria a bater. Às 9h34, Helena parou as compressões e verificou o pulso manualmente. Nada. Ela olhou para o relógio, depois para Philip e as enfermeiras. Hora da morte, 9h34. Sua voz era firme e profissional, o tom de um cirurgião anunciando um resultado inevitável. Os olhos de Jessica se encheram de lágrimas. Lorraine ficou paralisada, ainda segurando o telefone. Philip desconectou lentamente seu equipamento com uma expressão atordoada. Helena afastou-se da mesa e tirou as luvas. Suas mãos estavam firmes, mas ela as fez tremer ligeiramente, apenas o suficiente para que os outros percebessem. "Não entendo", disse ela baixinho. Tudo estava perfeito. Seus sinais vitais estavam perfeitos. Ela olhou para Philip. "Você viu algum indício? Alguma coisa antes da arritmia?" Ele balançou a cabeça, claramente abalado. "Nada. Veio do nada." O protocolo para mortes durante cirurgias era explícito. A sala se tornou uma cena a ser preservada. Ninguém tocou no corpo de Ryan. Os instrumentos permaneceram exatamente onde haviam sido colocados. Lorraine entrou em contato com o escritório do médico legista, enquanto Jessica lacrou os frascos de medicamentos e as bolsas de soro para análise. Helena tirou a bata cirúrgica e caminhou até seu escritório, fechando a porta. Ela se sentou à mesa e colocou o rosto entre as mãos, na postura de uma médica devastada. Por entre os dedos, seus olhos permaneciam secos e concentrados. Em 30 minutos, investigadores do escritório do médico legista de Miami-Dade chegaram. Eles fotografaram a sala de cirurgia, coletaram todos os resíduos médicos e entrevistaram cada membro da equipe separadamente. Helena respondeu a todas as perguntas com detalhes precisos, explicando o procedimento passo a passo, descrevendo a condição estável de Ryan antes do evento cardíaco repentino. Quando questionada se algo incomum havia ocorrido, ela respondeu que não. Quando questionada se tinha alguma explicação, ela disse que só poderia especular sobre uma condição cardíaca não detectada ou uma reação alérgica extrema à anestesia, ambas possibilidades trágicas, mas documentadas. Ao meio-dia, o corpo de Ryan havia sido transportado para o necrotério. A clínica ficou fechada pelo resto do dia. Helena dirigiu para casa no trânsito do meio-dia, sua mente já antecipando as próximas etapas. A autópsia, a investigação, as perguntas que se seguiriam. Ela havia atuado de forma impecável. Agora, precisava esperar e deixar que o sistema chegasse às suas conclusões inevitáveis. A notícia chegou a Marcus, enquanto ele estava em uma reunião com um fornecedor de equipamentos médicos em Coral Gables. Seu telefone vibrou repetidamente até que ele se retirou e foi para o corredor. A voz de Jessica soava trêmula e abalada. "Houve um acidente. Um paciente morreu durante a cirurgia. Helena está bem, mas a polícia está aqui." Marcus sentiu o estômago revirar. Ele encerrou a reunião imediatamente e dirigiu de volta para a clínica, sua mente correndo por cenários de responsabilidade civil e protocolos de seguro. Quando ele chegou, 2 carros de patrulha estavam estacionados do lado de fora do prédio. Lá dentro, investigadores circulavam pelos corredores com pranchetas e câmeras. Marcus encontrou Helena em seu consultório, sentada perfeitamente imóvel, olhando para o nada. Ela olhou para cima quando ele entrou,
e ele viu algo em sua expressão que não conseguiu identificar. Não era choque nem tristeza, mas algo mais contido. "O que aconteceu?" perguntou ele. Ela explicou em termos clínicos: parada cardíaca súbita, reanimação fracassada, causa desconhecida. Marcos ouviu, já pensando na resposta da mídia e em possíveis processos judiciais. O escritório do médico legista de Miami-Dade classificou a morte como suspeita, aguardando os resultados da autópsia. Procedimento padrão para qualquer fatalidade cirúrgica envolvendo um paciente saudável. A clínica permaneceu fechada por 3 dias, enquanto os investigadores concluíam sua avaliação inicial. Durante esse tempo, Helena prestou vários depoimentos a diferentes autoridades: o médico legista, o Conselho Médico Estadual e um detetive da Divisão de Homicídios designado para revisar todas as mortes inesperadas. A detetive Maria Santos foi meticulosa e paciente. Com 15 anos de experiência no Departamento de Polícia de Miami-Dade, ela se especializou em casos em que procedimentos médicos resultaram em morte. Ela entrevistou Helena na clínica no 3º dia após o incidente. Elas se sentaram na sala de conferências com o advogado de Helena presente, uma formalidade que Helena insistiu em manter, apesar de não ter nada a esconder. Maria perguntou sobre o histórico médico de Ryan, os exames pré-operatórios e todos os detalhes do procedimento em si. Helena respondeu a cada pergunta com a mesma precisão que usava durante a cirurgia. Ela descreveu Ryan como um paciente saudável, sem fatores de risco, alguém que deveria ter tolerado o procedimento sem complicações. Quando Maria perguntou se Helena conhecia o paciente pessoalmente, ela disse que não. Ele era simplesmente um cliente que havia solicitado seus serviços. A detetive fez anotações, mas não mostrou nenhuma reação particular. Antes de sair, ela mencionou que o laudo toxicológico levaria aproximadamente 2 semanas para ficar pronto. Marcos tentou confortar Helena durante o período de espera, mas ela permaneceu distante. Ela passou horas em seu escritório revisando literatura médica sobre complicações anestésicas, preparando-se para o que quer que a autópsia pudesse revelar. Marcos interpretou isso como ansiedade profissional, uma cirurgiã traumatizada pela perda de um paciente. Ele não percebeu que ela nunca chorou, nunca desabou, nunca demonstrou o colapso emocional que seria esperado após tal tragédia. O relatório toxicológico chegou no dia 2 de maio, 17 dias após a morte de Ryan. O detetive Santos ligou diretamente para Helena e pediu que ela fosse ao escritório do médico legista no centro da cidade. O tom do pedido foi neutro, mas firme. Helena concordou imediatamente, levando seu advogado novamente. Eles se encontraram em uma sala de conferências estéril que cheirava a desinfetante e café velho. Maria colocou uma pasta sobre a mesa e a abriu cuidadosamente. "A autópsia revelou algo inesperado", começou ela. "A lidocaína encontrada no organismo do Sr. Ashford continha compostos degradados consistentes com medicamentos vencidos. A decomposição química criou metabólitos tóxicos que provocaram a parada cardíaca." Ela fez uma pausa, observando a reação de Helena. "A questão é como a lidocaína vencida foi parar na sua sala de cirurgia." O rosto de Helena mostrou o choque apropriado. "Isso é impossível. Temos controles rígidos de estoque. Todos os medicamentos são verificados antes do uso." Seu advogado se inclinou para a frente. "Tem certeza de que a contaminação ocorreu na clínica e não durante o processo de autópsia?" Maria balançou a cabeça. "O médico legista está confiante. O padrão de degradação corresponde ao armazenamento de longo prazo, não à contaminação recente." A investigação mudou imediatamente. Os detetives obtiveram um mandado para revisar os registros farmacêuticos da clínica.
Eles examinaram ordens de compra, registros de estoque e documentação de descarte. Em poucos dias, identificaram a discrepância. Um lote de lidocaína, que deveria ter sido destruído meses antes, permanecia no armário de descarte. O sistema de estoque mostrava que ele havia sido registrado para destruição, mas nunca foi realmente removido das instalações. A questão passou a ser se sua presença era negligência ou algo mais deliberado. Marcos cooperou totalmente com os investigadores, fornecendo códigos de acesso e registros administrativos. Ele ficou na defensiva em relação aos procedimentos da clínica, insistindo que eles seguiam todos os protocolos. Quando os detetives perguntaram quem tinha acesso à sala da farmácia, ele forneceu uma lista de nomes: Helena, 2 enfermeiras seniores e ele mesmo. Todos os 4 tinham cartões-chave mestres que registravam suas entradas, mas não registravam o que faziam lá dentro. O detetive Santos solicitou os registros de acesso das 2 semanas anteriores à morte de Ryan. Os registros mostravam várias entradas de membros da equipe, a maioria durante o horário comercial normal para retirada de medicamentos de rotina. Uma entrada se destacou. O cartão-chave de Helena havia sido usado às 19h20 do dia 12 de abril, 3 dias antes da cirurgia. O registro de data e hora mostrava que ela permaneceu lá dentro por 43 minutos. Quando questionada sobre isso, Helena explicou que estava realizando uma revisão de inventário de rotina, algo que fazia mensalmente. A explicação era plausível, mas não conclusiva. Maria aprofundou a investigação, solicitando as imagens das câmeras de segurança externas do prédio. A clínica não tinha câmeras internas na sala da farmácia devido às normas de privacidade relativas a substâncias controladas, mas o estacionamento e a entrada eram monitorados. As imagens de 12 de abril mostravam o carro de Helena no estacionamento das 18h50 às 20h30, o que era consistente com sua declaração. No entanto, também mostravam que ela estava sozinha no prédio durante todo esse período, sem testemunhas para confirmar o que ela realmente estava fazendo. Marcos começou a sentir que algo estava errado quando Helena não demonstrou interesse em contestar a investigação. A maioria dos médicos em sua posição ficaria indignada, exigindo justiça e ameaçando com contra-ações judiciais. Helena simplesmente respondeu às perguntas e esperou. Certa noite, ele a encontrou no escritório olhando para o laptop. Quando ele se aproximou, ela o fechou rapidamente. "O que você está vendo?" ele perguntou. "Arquivos do caso", ela respondeu. "Preciso entender o que deu errado." Mas seu tom não transmitia convicção, nem confusão genuína. Parecia ensaiado. Naquela noite, sem conseguir dormir, Marcos abriu o laptop de Helena enquanto ela tomava banho. Ele não sabia o que estava procurando até encontrar a pasta chamada Documentação RM. Dentro dela havia capturas de tela de e-mails, seus e-mails, mensagens entre ele e Ryan dos últimos 9 meses, fotos de viagens que eles haviam feito, anotações detalhadas com datas e locais. Seu sangue gelou. Ela sabia. Ela sabia de tudo e não disse nada. Quando Helena saiu do banheiro, encontrou Marcos sentado na cama, segurando o laptop. Seus olhos se encontraram. Naquele momento, um entendimento passou entre eles sem palavras. "Você sabia", ele sussurrou. A expressão de Helena não mudou. "Eu sabia", ela confirmou. Marcos sentiu suas mãos começarem a tremer. "Você..." Ele não conseguiu terminar a pergunta. Helena sentou-se à sua frente, com a voz perfeitamente calma. "Você destruiu tudo o que construímos. Eu apenas me certifiquei de que houvesse consequências." Marcos ficou imóvel na cama, com o laptop ainda aberto nas mãos. A confissão de Helena pairava no ar entre eles, inegável e aterrorizante. "Você o matou", disse Marcos, com a voz quase inaudível. "Você matou Ryan por nossa causa."
A expressão de Helena permaneceu assustadoramente composta. Eu o matei porque você o trouxe para minha clínica, para minha vida, e esperava que eu aceitasse a humilhação em silêncio. Marcos se levantou, afastando-se dela. Você é louca. Você entende o que fez? Eles vão descobrir. A investigação não vai parar. Helena inclinou a cabeça ligeiramente. Talvez, mas você não vai contar a eles. A certeza dela o deixou gelado. Por que eu não contaria? Ele perguntou. Ela sorriu com uma expressão fria e calculista. Porque você o apresentou à clínica. Foi você quem me recomendou para a cirurgia dele. Todos os registros mostram que você cuidou da marcação da consulta inicial. Se eu cair, Marcos, você cai comigo. A percepção atingiu Marcos como um golpe físico. Ela estava certa. Suas digitais estavam por todo o arquivo do caso de Ryan. Ele havia processado o pagamento, confirmado a consulta e até ligado para Ryan no dia anterior à cirurgia para desejar-lhe boa sorte. Um gesto que agora parecia grotescamente incriminador. Qualquer investigação revelaria sua conexão com a vítima, seu motivo para prejudicar Ryan se o caso fosse descoberto. Helena havia construído a armadilha perfeita que os prendeu a ambos. Marcos passou os 3 dias seguintes em um silêncio agonizante. Ele se movia pela clínica como um fantasma, evitando Helena, mal falando com a equipe. À noite, ele ficava acordado, repassando a conversa, tentando encontrar uma saída. Ele pensou em ir até a detetive Santos, confessar tudo, na esperança de que a cooperação pudesse salvá-lo. Mas todos os cenários terminavam da mesma forma. Sua carreira destruída, sua reputação arruinada, possivelmente enfrentando acusações como cúmplice. Helena havia calculado esse resultado com precisão. Em 8 de maio, a detetive Santos voltou à clínica com um mandado de busca. Desta vez, ela trouxe um analista forense de computadores e 2 investigadores adicionais. Eles apreenderam todo o sistema de servidores da clínica, todos os computadores administrativos e o laptop pessoal de Helena. Marcos observou-os trabalhar, com o estômago revirado. O analista passou 6 horas extraindo dados, enquanto Maria entrevistava os funcionários individualmente. Quando a equipe técnica terminou, Maria pediu para falar com Marcos em particular. Eles sentaram-se em seu escritório, com a porta fechada. Sr. Vargas, ela começou, encontramos algumas irregularidades nos registros administrativos. Especificamente, há entradas excluídas nos registros de acesso à farmácia. Alguém com privilégios administrativos removeu certos registros de data e hora. Ela fez uma pausa. Essas exclusões foram feitas a partir da sua conta de usuário. Marcos sentiu a sala girar. Isso é impossível. Eu nunca apaguei nada. Maria mostrou a ele um relatório impresso. Os registros do sistema mostram que suas credenciais foram usadas para acessar o banco de dados de segurança em 13 de abril, às 23 horas. Várias entradas foram modificadas ou apagadas durante essa sessão. Marcos olhou para o documento, compreendendo imediatamente o que Helena havia feito. Ela havia usado suas informações de login para cobrir seus rastros, incriminando-o no processo. Eu não fiz isso, disse Marcos desesperadamente. Alguém deve ter usado minha conta. Minha esposa tem acesso a todas as minhas senhas. A expressão de Maria ficou mais severa. Por que a doutora Vargas precisaria das suas senhas administrativas? Marcos hesitou, percebendo como sua resposta soaria. Ela gerencia parte da programação. É mais fácil se ambos pudermos acessar os sistemas. Maria fez uma anotação. Então, a doutora Vargas poderia ter feito login como você sem o seu conhecimento? Marcos assentiu lentamente. Sim. A entrevista terminou com Maria aconselhando Marcos a contratar um advogado. Ao sair, ela mencionou que a doutora Vargas seria chamada para um interrogatório adicional dentro de 24 horas. Marcos foi para casa e confrontou Helena imediatamente. Você usou minha conta para excluir os registros de acesso. Você está me incriminando.
Helena não negou. Eu protegi nós dois, disse ela calmamente. Se eles não encontrarem nada, estaremos seguros. Se encontrarem alguma coisa, dividiremos o fardo. Naquela noite, Marcos tomou sua decisão. Ele não conseguia viver com o que Helena tinha feito, não conseguia carregar o peso da morte de Ryan. Às 2 da manhã, ele dirigiu até a sede do Departamento de Polícia de Miami-Dade e pediu para falar com a detetive Santos. O sargento de plantão ligou para ela em casa, e ela chegou 40 minutos depois, surpresa ao ver Marcos esperando na sala de interrogatório. Preciso contar tudo para você, Marcos começou. Ele descreveu o caso, a descoberta dos e-mails por Helena, o comportamento dela nas semanas anteriores à cirurgia de Ryan. Ele admitiu que não suspeitou de nada até depois da morte de Ryan, quando a falta de emoção de Helena pareceu errada. Ele mostrou a Maria a pasta no laptop de Helena, contendo as provas documentadas de sua infidelidade. Ela planejou isso, disse ele. Não sei exatamente como, mas ela planejou a morte de Ryan como vingança. Maria ouviu sem interromper, registrando cada palavra. Quando Marcos terminou, ela fez uma pergunta crucial. Você tem alguma prova direta de que a doutora Vargas adulterou a medicação? Marcos balançou a cabeça. Não, mas ela tinha o conhecimento, o acesso e o motivo. E ela admitiu para mim que se certificou de que houvesse consequências pelo que eu fiz. Maria anotou tudo cuidadosamente. Ela disse exatamente essas palavras? Marcos assentiu. Sim. Na manhã seguinte, a detetive Santos apresentou suas descobertas ao Ministério Público. As provas circunstanciais eram substanciais. O acesso de Helena à farmácia em 12 de abril, seu conhecimento médico sobre toxicidade anestésica, seu conhecimento do caso de Marcos com a vítima e agora a declaração de Marcos sobre a confissão implícita dela. O Ministério Público autorizou um mandado de prisão. No dia 10 de maio, 2 detetives chegaram à casa dos Vargas às 6h30 da manhã. Helena atendeu a porta vestindo um roupão de seda, com a expressão imutável, mesmo quando leram seus direitos. Marcos observou da sala de estar enquanto algemavam seus pulsos e a levavam para o carro da polícia. Antes de entrar, Helena se virou e olhou diretamente para ele. Seus olhos não demonstravam raiva nem traição, apenas um reconhecimento frio. Ela sabia que ele iria ceder. Ela também havia planejado isso. Na delegacia, Helena se recusou a responder perguntas sem a presença de seu advogado. Ela ficou sentada na sala de interrogatório por 3 horas, silenciosa e composta, enquanto os investigadores preparavam o caso. Quando seu advogado chegou, um proeminente advogado criminalista chamado Robert Klein, ele analisou as provas e aconselhou-a a permanecer em silêncio. O Estado tinha motivo e oportunidade, mas nenhuma prova física que a ligasse diretamente à adulteração da medicação. Tudo se resumiria a provas forenses e depoimentos de testemunhas. Helena compreendeu claramente o campo de batalha. Esta seria uma guerra de dúvida razoável. O processo Estado da Flórida contra Helena Vargas teve início a 18 de setembro no Tribunal do Condado de Miami-Dade. O julgamento atraiu uma atenção significativa da comunicação social, não só devido à morte cirúrgica, mas também devido à relação complicada que estava no centro do caso. Repórteres lotaram a galeria do tribunal, ao lado de membros da comunidade médica e da família de Ryan Ashford, seus pais e irmã mais nova, que se sentaram na primeira fila, com rostos marcados pela dor e pela raiva. A promotoria acusou Helena de homicídio doloso, adulteração de provas e prática de medicina com negligência criminosa. A promotora assistente Jennifer Caldwell delineou um caso baseado em 3 pilares: motivo, oportunidade e conhecimento especializado. Ela argumentou que Helena havia descoberto o caso do marido, documentado metodicamente e usado sua experiência cirúrgica para cometer o crime perfeito.
Este não foi um crime passional, disse Caldwell ao júri durante as alegações iniciais. Foi calculado, premeditado e executado com a precisão de um cirurgião. Helena sentou-se à mesa da defesa ao lado de Robert Klein, vestida com um terno azul marinho conservador, cabelos escuros presos para trás e expressão neutra. Ela fazia anotações ocasionalmente, mas não demonstrava nenhuma reação emocional ao processo. A estratégia de Klein era direta, criar dúvida razoável, enfatizando a falta de provas diretas. Ninguém tinha testemunhado Helena adulterando os medicamentos. Não havia impressões digitais no frasco vencido porque ele tinha sido incinerado. O caso se baseava inteiramente em provas circunstanciais e no depoimento de Marcos. A primeira testemunha da acusação foi a detetive Maria Santos. Ela apresentou ao júri a linha do tempo da investigação, explicando como o laudo toxicológico revelou lidocaína degradada, como os registros de inventário mostravam medicamentos vencidos que deveriam ter sido destruídos e como os registros de acesso colocavam Helena sozinha na farmácia 3 dias antes da cirurgia. Klein fez um contra-interrogatório agressivo, apontando que outros membros da equipe também tinham acesso, que o sistema de inventário era falho e que visitas à farmácia eram rotineiras para um cirurgião-chefe. O toxicologista forense testemunhou em seguida, o Dr. Raymond Pierce, do escritório do médico legista. Ele explicou em detalhes técnicos como a lidocaína vencida se degradou em metabólitos tóxicos, como esses metabólitos causaram arritmia cardíaca e como a concentração encontrada no organismo de Ryan correspondia à exposição prolongada a medicamentos armazenados de forma inadequada. A assinatura química é inconfundível, afirmou o Dr. Pierce. Esta não era lidocaína fresca. Estava vencida há pelo menos 12 a 14 meses. A Klein contestou a ciência, sugerindo que a contaminação poderia ter ocorrido durante a autópsia ou por armazenamento inadequado na clínica, pelo que ninguém poderia ser culpado. O Dr. Pierce permaneceu firme. O padrão de degradação é consistente com substituição intencional, não contaminação acidental. A troca foi técnica e densa, mas o júri pareceu acompanhar com atenção. No 4º dia do julgamento, Marcos subiu ao banco das testemunhas. A atmosfera do tribunal mudou visivelmente quando ele prestou juramento. Ele parecia abatido, mais velho do que seus 47 anos, com o rosto magro. Caldwell conduziu seu depoimento metodicamente. Ele admitiu o caso. Descreveu como Helena descobriu e relatou a conversa após a morte de Ryan, quando Helena deu a entender que havia garantido consequências. Ela disse: "Você destruiu tudo o que construímos. Eu simplesmente me certifiquei de que houvesse consequências", repetiu Marcos, com a voz quase trêmula. O interrogatório de Klein foi brutal. Ele retratou Marcos como um marido traído tentando desviar a culpa, sugerindo que o próprio Marcos tinha motivos para prejudicar Ryan se o caso se tornasse complicado. "Não é verdade, Sr. Vargas, que Ryan Ashford queria que seu relacionamento se tornasse público?", perguntou Klein. Marcos hesitou. "Nós discutimos isso", ele admitiu. "E você recusou porque isso destruiria seu casamento e seu negócio?", Klein pressionou. Marcos assentiu relutante. Sim. A implicação era clara. Marcos tinha um motivo mais imediato do que Helena. Klein sugeriu que Marcos poderia ter adulterado a medicação ele mesmo e, em seguida, manipulado a investigação para incriminar sua esposa. Era uma estratégia arriscada, mas plantou dúvidas. Quando Marcos deixou o banco das testemunhas, sua credibilidade havia sido significativamente prejudicada. A equipe cirúrgica testemunhou sobre o procedimento em si. O Dr. Philip Chen descreveu a parada cardíaca súbita, enfatizando que nada na triagem pré-operatória de Ryan sugeria risco. Jessica e Lorraine corroboraram a linha do tempo,
confirmando que Helena havia seguido os protocolos padrão durante todo o processo. Ninguém conseguiu identificar qualquer comportamento incomum. Sob interrogatório, eles admitiram que Helena parecia chocada e devastada quando Ryan morreu, realizando esforços de ressuscitação de forma agressiva e profissional. A última testemunha da acusação foi uma especialista em gestão farmacêutica que analisou o sistema de inventário da clínica. Ela testemunhou que os registros de acesso excluídos só poderiam ter sido apagados por alguém com credenciais administrativas, e embora a conta de Marcos tenha sido usada, as exclusões ocorreram em um terminal de computador no escritório de Helena. Os registros do crachá de segurança mostraram que Helena estava no prédio no momento das exclusões, enquanto Marcos estava documentado em um restaurante em South Beach com seus registros de cartão de crédito. Klein não apresentou testemunhas para a defesa, uma escolha calculada. Em vez disso, ele argumentou na conclusão que a acusação não conseguiu provar, além de qualquer dúvida razoável, que Helena, e não Marcos ou mesmo um funcionário insatisfeito, havia adulterado o medicamento. O Estado quer que vocês acreditem que a doutora Vargas é uma assassina a sangue frio, disse Klein ao júri. Mas o que eles mostraram a vocês é uma mulher que perdeu um paciente tragicamente, cujo marido a traiu e que agora está sendo usada como bode expiatório por um acidente médico que poderia ter acontecido com qualquer cirurgião. A réplica final de Caldwell foi devastadora. Ela exibiu a linha do tempo em uma tela grande, a descoberta do caso por Helena, seu acesso à farmácia, a cirurgia, a morte e a tentativa de encobrimento. Todas as peças se encaixam, disse ela. A doutora Vargas tinha o conhecimento para matar, o acesso aos meios e o motivo esculpido em meses de traição. Ela não queria apenas vingança. Ela queria o crime perfeito. Ela quase conseguiu. O júri deliberou por 4 dias. Em 30 de setembro, eles deram o veredito. O tribunal ficou em silêncio quando o presidente do júri se levantou. Pela acusação de homicídio doloso, consideramos a ré culpada. A expressão de Helena não mudou. A mãe de Ryan desabou em lágrimas. O júri também a considerou culpada por adulteração de provas, mas a absolveu da acusação de negligência, uma pequena distinção que não significava nada, dada a condenação por homicídio. A sentença foi proferida 3 semanas depois. A juíza Patrícia Morales analisou o caso minuciosamente antes de proferir sua decisão. Doutora Vargas, você recebeu a responsabilidade mais sagrada da medicina: não causar danos. Você violou essa confiança da maneira mais calculada e hedionda que se pode imaginar. Você usou seu conhecimento como arma e sua sala de cirurgia como câmara de execução. Ela condenou Helena à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Helena foi conduzida para fora do tribunal algemada, com o rosto ainda composto, sem demonstrar nada. Marcos sentou-se na última fila, observando-a desaparecer pela porta lateral. Mais tarde, ele diria aos investigadores que não sentia satisfação, apenas um vazio que nunca seria preenchido. O Meridian Surgical Institute fechou definitivamente em novembro. O prédio foi vendido para uma empresa de investimentos imobiliários e convertido em escritórios. O equipamento cirúrgico foi leiloado e os prontuários médicos transferidos para um depósito. Marcos mudou-se para Atlanta, assumindo um cargo de consultoria em uma empresa de gestão hospitalar. Ele nunca mais exerceu a profissão na Flórida. Helena Vargas está atualmente presa na Instituição Correcional Lowell, em Ocala, Flórida. Ela trabalha na unidade médica da prisão, prestando cuidados básicos aos detentos sob supervisão rigorosa. Os funcionários a descrevem como educada, eficiente e emocionalmente distante. Ela nunca deu uma entrevista,
nunca recorreu da condenação e não mantém contato com Marcos. A família de Ryan Ashford criou uma fundação em seu nome, defendendo uma supervisão mais rigorosa das clínicas cirúrgicas privadas e avaliações psicológicas obrigatórias para cirurgiões com acesso a substâncias controladas. A fundação pressionou por mudanças legislativas na Flórida, algumas das quais foram promulgadas. A torre de vidro com vista para a Baía de Biscayne ainda está de pé, indiferente à tragédia que se desenrolou no 5º andar. Ocasionalmente, as pessoas que passam por ali reconhecem o endereço das notícias e param, lembrando-se do caso da cirurgiã que transformou seu bisturi em um instrumento de vingança, provando que as feridas mais perigosas às vezes são infligidas com precisão, não com paixão.